que eu fui empurrado para a propaganda. Tá? Na verdade, eu fazia colégio, no colégio ainda, e eu tinha fascinação por música. Até hoje eu sou muito ligado à música e tal, cheguei a tocar em banda, então não sou um músico bom, é importante registrar. Eu sempre me achei um músico fraco, mas por conta da minha proximidade com música, eu fui convidado por uma pessoa eu tinha que escolher uma habilitação, e meu colégio na época tinha 3 possibilidades de habilitação: ou eu fazia laboratórios médicos, que não tinha nada a ver com o que eu queria, ou laboratórios eletrotécnicos, se eu quisesse ir para a área de engenharia, números, alguma coisa assim, ou fazia propaganda e publicidade no nível técnico, no colégio que eu estudava. E, naturalmente, eu fui para isso, que era o mais próximo do universo que eu gostaria. E, no fundo, o que eu queria, naquele momento, fazer era fazer jornalismo. E eu tinha, assim, na época, um espelhamento. Eu gostava muito do que o Nelson Mota fazia e do que a Ana Maria Baiana faziam, que eram 2 jornalistas focados no universo de música. Eu falei, pô, é isso que eu quero ser. É para essa área que eu quero ver, que eu vou juntar as 2 coisas. Uma onde eu acho que eu tenho uma habilidade um pouquinho maior do que propriamente do músico, sem eu me afastar disso. Então, eu comecei a me envolver com muita coisa, comecei a organizar shows na época, e aí um dono de uma agência me viu no backstage de um show, se empolgou comigo, eu tinha 17 anos na época, e me perguntou se eu já estava terminando esse nível técnico do colégio, se eu queria estagiar na agência dele nas férias do colégio, né? E eu falei, não tenho nada a perder, vou fazer isso, pode ser divertido, vou fazer uma coisa diferente e tal. E, cara, resumidamente, nunca mais saí. A história é longa, mas nunca mais saí. Fiz a faculdade de comunicação. Na hora de escolher a habilitação, eu escolhi publicidade em primeiro lugar, porque eu já estava trabalhando em agência. Essa agência dele era uma agência pequenininha, focada em laboratórios farmacêuticos. Eu trabalhava treinando, até eu fui treinado como se eu fosse propagandista, porque era o material que a gente fazia, era isso. Até eu ir para a Salles. Na Salles eu fui como tráfego, porque como eu trabalhava numa microagência, eu era tudo nessa microagência. Eu era redator, eu era atendimento, eu era até mexer com contabilidade eu fazia, até boy eu era, porque se tivesse que levar alguma coisa eu mesmo levava, não tinha problema nenhum. E com isso acabou que o meu perfil ficou muito adequado para eu entrar na Salles como tráfego. Tinha uma vaga de tráfego, essa agência que eu estava trabalhando estava terminando, o dono dela estava se aposentando, estava fechando a agência. E de lá da Salles, eu nunca mais saí de agência grande. E eu entrei no tráfego, fiquei mais ou menos 1 ano no tráfego, e logo depois eu migrei para o atendimento. Migrei para o grupo Souza Cruz, que vou dizer que é a grande escola da minha vida, onde eu fiquei 13 anos, 6 na Salles e 7 na MPM, cuidando de Souza Cruz. E a Souza Cruz foi uma baita escola. Você pode imaginar, hoje, muito do que se fala do ponto de vista usando uma linguagem um pouco mais antiquada, de comunicação 360, eu já fazia isso lá nos anos 80. Era uma coisa muito, muito importante. Basta você ver todo o universo de Hollywood Rock, Carlton Dance, Free Jazz, grandes eventos que eram uma maneira de fazer uma percepção da marca 360 mais do que simplesmente vender o cigarro, que era, vamos dizer, que era a ponta fraca da história, né? Bom, então eu fiz Salles, MPM. Na MPM eu já saí como diretor de atendimento. Da MPM eu fui para a Yang para cuidar de Mesbla. Aí foi uma virada grande na minha vida. Eu saí de produto para varejo, para um grande varejo. Foi outra baita escola. Da Yang eu fui para a Denison na época. Aí na Denison eu voltei a ter um contato grande com produto, porque eu atendi garoto, atendia Light Domec, Teachers e algumas bebidas, atendi... E foi o momento, inclusive, que eu entrei no universo das contas públicas, porque a Denison tinha Petrobras. Então, eu atendi Petrobras também na Denison, fiquei lá um tempo. Da Denison, eu fui para a DPZ, onde tudo isso já como diretor de atendimento. Eu sempre digo assim, para o bem e para o mal, eu só fiz isso na vida, além daquele 1 anozinho de tráfego que eu tive logo no começo.
Então, eu só trabalhei em agência e só trabalhei em atendimento. Da Denison, eu fui para a DPZ, onde tinha um monte de amigos meus que tinham trabalhado de diversas outras agências. A gente se reuniu de volta na DPZ, que foi um período delicioso para mim. Fiquei na DPZ, eu era diretor de um dos grupos, compartilhando com vários amigos. Lá eu atendi diversas contas diferentes, ainda continuei atendendo Petrobras, BNDES, algumas contas públicas e muitas privadas. Da Denison, eu recebi uma proposta muito tentadora da Fischer para ir cuidar de Ponto Frio. Foi muito difícil para mim, porque eu adorava trabalhar na DPZ. Aliás, eu não posso me queixar de nenhuma das casas por onde eu passei. Eu só tive experiências legais. A Salles, uma escola também maravilhosa. A MPM, quem passou por lá sabe quão importante foi a agência. A Denison, apesar de ter sido um período pequeno, também foi importante para me desenvolver como empreendedor, porque lá, como eu era diretor de atendimento e eu tinha um contato direto com as contas, foi o momento em que eu me senti mais, entre aspas, dono de agência, apesar de não ser dono de agência. Então, talvez o principal estágio para ser dono de agência, para ser empreendedor em publicidade, tenha sido a Denison. Aí, na Young, foi o contato com o varejo, que foi muito legal. Foi uma escola absurda do ponto de vista de planejamento. Eu tive, em poucos anos na Young, talvez contato com ferramentas que eu nunca tinha imaginado, que a Young é uma agência muito rica de ferramentas. Depois da Young, DPZ, né, que eu falei, aí da DPZ eu fui para Fischer. E na Fischer eu fui para Ponto Frio, e da Fischer foi que veio a oportunidade de eu abrir a agência, e eu até brinco que não fui eu que abri a agência, foi a agência que me abriu, porque eu saí da Fischer, eu tive um pequeno aborrecimento lá, nada, tudo superado, mas eu falei, não, está na hora de eu sair daqui. E no que eu saí, o Ponto Frio, que era a conta que eu atendia, me pediu para eu montar um escritório para atendê-los. Mas não era publicidade, eles já tinham dito para mim, não era publicidade, a gente quer te dar alguns projetos especiais para fazer. E eu fiz, eu cheguei nessa, né, comecei a pensar nisso, mas não sabia exatamente o que seria. Afinal, o que o Ponto Frio me deu foi uma promoção de Natal grande, que fui eu que toquei, e outros projetos que não foram relevantes. Mas aquela oportunidade, eu fui saindo atrás de outros clientes, logo na sequência veio a Live Domecq, um cliente que eu já tinha tido contato muito tempo atrás, e aí foi. A agência nunca deixou de crescer, a agência sempre foi, nunca teve um grande salto, esses caras agora estão... Agora a gente teve uma conquista muito relevante, que é a conta da Caixa, que a gente está atendendo, mas se você olhar do ponto de vista se você puder fazer um gráfico na história da Binder, a Binder há 20 anos, ela fez agora em setembro do ano passado, em 20 anos, ano a ano ela foi crescendo devagarzinho, com alguma consistência. A gente nunca teve uma carteira muito focada em um cliente, então a gente tinha uma diversidade. Isso, apesar de fazer um negócio menos rentável, eu não tenho dúvida que atender uma grande conta pode ser mais rentável do que atender várias pequenas, mas ela te deixa mais sólido enquanto empresa, porque você não fica na dependência de um resfriado de um cliente. O cliente deu uma espirrada, afeta o universo inteiro da agência. Agora a gente vai... E se você olhar do ponto de vista de número, entre e sai, inclusive com a entrada da Caixa, nunca foi uma grande diferença do nosso faturamento. Sempre foi um pouquinho, porque as coisas vão se complementando. E o curioso é pensar que nesses 20 anos, eu falo sempre isso com meus sócios, o Flávio Cordeiro, inclusive, que é o meu sócio desde o começo, desde quase o começo, a gente sempre fala engraçado como ano a ano a nossa história é diferente. Se eu olhar a Binder lá de 2005, vou dar um chute, ela não tem nada a ver com essa, nem do ponto de vista de perfil de pessoas, nem do ponto de vista de perfil de cliente, nem do ponto de vista do nosso dia a dia, do que a gente fazia, do que a gente faz hoje. É uma coisa maluca esse nosso negócio, né? Não é uma fábrica em que você pode olhar a operação funcionando ao longo dos anos e ver que há uma semelhança entre elas. No nosso caso, não, são novos momentos, é como se fossem 20 agências, tá? Não é isso, mas como se fossem 20 agências ao longo dos 20 anos, a cada ano diferente.
Não vou nem falar se qualitativamente se melhora ou se pior, só diferente, né? Completamente diferente. A agência ficou completamente digital, muito digital. A gente concorre até trabalhando com conteúdo, com performance, com gestão de rede, tudo que você pode imaginar do ponto de vista digital. A gente trabalha, é óbvio que quando a gente fala formatar um aplicativo, a gente tem parceiros especializados, que a área tecnológica não é exatamente a área de nenhuma agência, nem que ela seja 100% digital. É até muito difícil você manter profissionais de tecnologia num quadro de agência, porque a gente não representa para eles uma perspectiva de carreira, então é muito melhor você ter parceiros externos nesse caso. E os clientes têm vindo muito por esse mix de percepção, de operação offline, vamos dizer assim, que eu acho que hoje não existe. Até é muito maluco falar offline, online, não tem mais, é tudo a mesma coisa, né? Até se você senta para conversar com uma Rede Globo da vida, você não está falando só da televisão, você está falando em como criar projetos que integram todas as coisas. É cada vez mais assim. O consumidor não divide isso, né? O cliente que está por trás, está sendo atingido pela comunicação, ele não sabe mais. Ele não vai dizer para você, não, eu vi isso numa emissora offline. Não tem, ele não sabe nem de onde ele foi atingido. Ele pode estar num joguinho de celular e, de repente, ele recebe o impacto de alguma mensagem. Ele pode ter visto alguma coisa na televisão que fez ele entrar numa URL, né, e sair atrás daquela informação. Então, tudo é muito ligado. Até fazendo uma comparação de tempos e de metodologia, eu, quando atendi a Souza Cruz, lá na década de 80, eu tive um cliente inglês que uma vez disse uma coisa muito, muito relevante para mim. Ele falou, não, fazer mídia no Brasil é muito fácil. Você chega com um punhado de dinheiro, um saco de dinheiro, e coloca na Globo, na Abril e em 2 ou 3 jornais. Ponto, mas é um punhado de dinheiro. Você resolveu o seu problema de comunicação. Na década de 80 era assim, era isso que englobava tudo. O resto tudo era periférico, ou até a mídia exterior era periférica, rádio não tinha tanta... Era importante no composto geral, mas ele tinha razão. Aí você olha o dia de hoje, o cara pode vir com uma montanha de dinheiro e fazer tudo errado. Não é o dinheiro que vai representar. Não é mais o fato de eu ter um grande dinheiro que vai fazer diferença. É claro que se você tem muito dinheiro, facilita, é um atalho enorme. Mas hoje é muito mais complexo você fazer um plano competente, é muito mais complexo chegar aos objetivos, porque não é só dinheiro, é inteligência, é tratar com dados, é ter um BI importante, relevante na operação, ter um cruzamento de informações entre cliente e agência para que façam o projeto evoluir. Então, a gente está vivendo um universo muito difícil, muito diferente. Eu vou falar de pouco tempo. Se você tem alguém que parou há 2 anos atrás, por qualquer razão, resolvi fazer 2 anos sabáticos, esse cara não volta. Não volta. As mudanças são muito rápidas, muito velozes. Basta dizer o seguinte, há 2 anos atrás, o Facebook era completamente diferente do que é hoje. Só para falar de uma ferramenta digital, eu não estou nem falando de outras coisas. O Facebook hoje, não, dependendo do público que você vai falar, não é mais o que ele era há 2 anos atrás. E isso é muito rápido. Possivelmente, aí você fala, o Instagram virou uma coisa importante. Aí anteontem eu estava vendo um programa de entrevista na GNT, uma conversa lá daqueles, acho que era papo de segunda, se não me engano, eles estavam falando sobre TikTok, só gente jovem, e todos eles disseram o seguinte, nós não somos geração de TikTok, a gente não sabe como funciona isso, a gente não entende como aquelas coisas funcionam, e todos eles na faixa de 30 anos, entendeu? Porque o TikTok é muito mais jovem do que isso, só para te dar uma diferença. Então, o TikTok é uma realidade absurdamente diferente, e que possivelmente pegou elementos que já estavam aí, só juntou numa plataforma só, e vai surgir outro, e vai surgir outro, e outro, e outro. Então, a possibilidade de você ficar atrasado nisso daí é muito rápido, um cochilo, você perdeu o bonde, entendeu? Então, a gente está vivendo um universo muito complexo do ponto de vista de planejamento. A vida das agências ficou mais difícil, ficou mais cara, operar essas coisas com inteligência é muito caro, é uma mão de obra, talvez a gente não tenha, não seja, de uma maneira geral,
os salários dos grandes criativos da década de 90, de 80, não estão aqui hoje, mas, em compensação, você tem uma média alta de salário com volume grande de gente que acaba sendo mais caro para operar. Né? Resumidamente, como se antes eu tivesse um cara de 50 mil que me resolvia, e hoje, se eu tiver 10 de 50, não vão resolver, entendeu? É mais ou menos isso assim. 10 de 10, desculpa, para chegar um número parecido. Bom, então a vida das agências está mais complexa, apesar dessa mudança toda, apesar do nosso negócio ter ficado muito menos rentável, eu não tenho dúvida. Eu entrei nesse game um pouco atrasado, eu teria ficado melhor se eu tivesse entrado antes, mas não me queixo, não. Eu sempre acho que o meu objetivo não é chegar a algum lugar, meu objetivo é ter uma jornada interessante. E isso vale para mim como vale para a agência. Quando alguém me pergunta onde você quer chegar como agência, eu quero chegar num caminho divertido. Eu quero chegar numa maneira legal de trabalhar com gente legal, de ter clientes corretos e ter é meio piegas dizer isso, mas é ser feliz, né? Então, assim, o meu objetivo é a jornada, não é aonde a gente vai chegar. E tem dado certo até então, né? Assim, em 20 anos a gente tem... É difícil, é doloroso, muitas vezes dá vontade de jogar tudo para o alto e ir embora. E até talvez isso explique por que eu entrei um pouco no mundo corporativo, aí dando outro foco aí na nossa conversa. Em determinado momento, vale dizer que eu fui presidente de Grêmio no colégio, então essa mosquinha já estava em mim há muitos anos, né? E até foi por causa dessa presidência de Grêmio, de trabalhar com shows e tal, que me fez entrar em publicidade. Eu acho que uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Em algum momento, no Rio de Janeiro, me convidaram para fazer parte do grupo de atendimento e planejamento. Então, eu entrei nisso sem nem saber direito o que eu ia fazer e tal, e me envolvi com um grupo bacana de atendimentos do Rio. Na época, o presidente era o Carlos Campana, e, na sequência, também pulando para a gente ser objetivo nisso, na sequência eu virei presidente do GAP, fiquei um tempo lá, saí depois, aí não fiquei corporativamente mais em nenhum lugar. Na época da Denison, o Celso Japiaçu, que era meu chefe, me estimulou a entrar na BP, aí na BP eu virei diretor, fiquei lá um bom tempo, da BP acabou, saí do mandato, aí me chamaram para entrar no Sindicato das Agências do Rio, eu fui muito relutante, e aí eu vou dizer que me aplicaram um golpe. Eu fazia parte da chapa como vice-presidente. No dia que eu fui lá votar, eu descobri que eu era o candidato a presidente. Ele foi de fato um grande amigo que morreu, até o Aías, que era na época da Agência 3. Aí depois ele me explicou, não, porque tem um monte de explicação, eu acabei engolindo a seco aquilo, conversei com os meus sócios, falei, gente, eu vou entrar numa batalha aqui que vai roubar um pouco do meu tempo aqui, mas vamos lá, vamos em frente, o mercado precisa que a gente dedique alguma coisa para isso. Aí eu fui presidente do Sinapro durante 2 mandatos, que era o acordo entre nós, eu não ficaria mais de 2 de jeito nenhum. De lá, eu recebi um convite para ser o presidente da ABAP Rio, aí eu fiquei na ABAP Rio como presidente uns 2 anos, quando eu fui chamado para ser, e foi de novo uma grande armação de amigos, aí no caso liderado pelo Rodrigo Capdeville, lá de Brasília, para eu ser o presidente da FENAPRO. Também foi um processo de convencimento complexo. Eu falei com os meus sócios que dessa vez eu ia ter que perder mais tempo, então eu diria que eles foram mais sacrificados do que eu próprio, porque eu a minha participação na agência diminuiu a partir daquele momento, da participação operacional, porque eu tinha que dar uma atenção à história da FENAPRO. Aí, nessa época, teoricamente, eu poderia ter acumulado a presidência da ABAP Rio com a FENAPRO, mas eu preferi abrir mão, não fiquei na presidência da ABAP e passei para o vice na época. Fiquei na FENAPRO 2 anos, 2 mandatos, sendo que no último mandato foi criada a Confederação Nacional de Comunicação Social, que é uma confederação que envolve 3 federações, a FENAPRO, a FENAJOR, que é de jornais de revista,
e a FENAERT, que é de rádio e televisão. Então, havia um trato de que a cada 2 anos o presidente da confederação seria o presidente de uma das 3 federações. E eu era presidente da FENAPRO quando foi para a hora da publicidade. Então, eu fiquei... Mas lá também, lá o acordo é ficar um mandato só. Então, eu fiquei um mandato na Confederação Nacional de Comunicação, foi uma escola incrível, eu tive contato muito íntimo com outros presidentes de confederação, isso é uma outra história desse universo corporativo de empresário, de uma maneira geral. Eu acho que tem muita coisa errada acontecendo, que poderia ser muito melhor do que mas isso é uma outra longa conversa, mas foi muito bom eu ter tido esse olhar para esse universo corporativo, com relacionamento íntimo com o governo. Eu cheguei a ter mais de uma reunião com diferentes presidentes da República, porque eu peguei 2 mandatos, peguei Temer e Bolsonaro. Isso foi muito rico para a minha percepção de Brasil, sabe? Foi muito importante. E acabou que eu fiquei 3 anos como presidente da CNCom, porque o último mandato acabava no meio do primeiro ano da pandemia. E a gente estava muito confuso de como é que a gente ia fazer essa migração, ainda todo mundo num home office muito absoluto. Não seria um problema, mas naquele momento se decidiu que ia estender o meu mandato por mais 1 ano. Então, o meu mandato, que seria de 2 anos, ficou 3 anos. Ano passado, eu saí da confederação e passei a presidência para o Gulliver, que é do universo da federação, ele é da FENAERT, está lá, é um ótimo cara também. E de lá para cá, se Deus quiser, não vou entrar nunca mais nisso, porque eu acho que eu já dei a minha cota. Então, se você somar todos os anos em que eu passei por isso daqui, eu ainda sou muito acionado, muita gente me pergunta, porque eu acabei ficando com uma experiência muito rica, né? E não sei se eu fui tão relevante assim, mas eu tenho experiência. Então, não é incomum as pessoas dessas entidades me procurarem para perguntar sobre qualquer coisa. E foi importante. Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, deveria dar um tempo para discutir, para participar do negócio, de uma maneira geral. Se a gente não fizer isso, a gente está permanentemente sendo atacado, ou por opiniões que, de alguma maneira, falam mal do nosso negócio, ou por projetos legislativos absurdos que nos afetam de forma muito, muito intensa. Se você parar para pensar, eu estou falando de uma forma muito, muito rasa, mas todo deputado, senador, ou federal, ou estadual, seja lá o que for, ele se sente na obrigação, e eu entendo isso, a criar leis, a fazer projetos de PLs, né? Então, todos eles fazem PLs, e todos eles percebem que fazer PL na área de comunicação é o mais fácil, né? Aqui eu não vou ter muito problema, não vou brigar com ninguém e tal, e volta e meia a gente recebe cada trauletada. Então, se essas entidades não forem muito atuantes nesse universo, o tempo todo a gente vai estar lidando com leis absurdas, do tipo... vou te dizer uma absurda, fazer uma legislação para informar que a potência do som da sua televisão ou do seu rádio pode fazer mal ao seu ouvido. Isso virou uma PL, um projeto de lei, que obrigaria toda a comunicação de televisão, de rádio, de qualquer aparelho que emitisse som, a ter uma advertência. O Ministério da Saúde adverte, ouvir som com grande altura pode fazer mal para o seu ouvido. Imagina, assim... Eu estou falando uma muito fácil, mas tem umas mais complexas, tem umas que envolvem tributação, que nos ferram. Volta e meia a gente tentam ferrar a gente na área tributária. Então, um negócio tão arrumadinho, tão redondinho, e ainda muito sacrificado, com uma rentabilidade muito baixa, e volta e meia tem alguém querendo taxar alguma coisa de alguma maneira, ou fazer... Nesse momento mesmo, aí não envolve só propaganda, nem envolve toda a área de serviço de uma maneira geral. A reforma tributária tem uma mudança na arrecadação de impostos para a área de serviço muito cruel, muito dura. Vai ser muito, muito pesado se essa parte de unificação, de
de alguns tributos, PIS, COFINS e tudo mais. Você vê que até nisso aí eu acabei entrando. Né? Eu brinco assim, eu acabei aprendendo coisas que eu gostaria de ter passado ao largo a minha vida. Unificação de PIS e COFINS vai ser muito cruel para o universo de serviço, e não envolve só comunicação, envolve advogados, envolve outras áreas de serviço importantes. Então, a gente tem que ter um olhar para o desenvolvimento do negócio, sim, as entidades ajudam nisso, e para a defesa legislativa do negócio. Como eu fui atendimento, e boa parte desse meu período de atendimento foi focado em planejamento mesmo, o planejamento, de alguma forma, trabalha muito ligado ao marketing dos seus clientes, né? Não poderia ser de forma diferente. A comunicação é talvez a ferramenta mais importante do marketing. E aí a gente consegue entender como um produto chega para você, qual a proposta, quando ele está alinhado estrategicamente numa mesma direção, quando ele é difuso, quando ele não é difuso, quando as diferentes ferramentas trabalham em uma única direção a favor do produto, e o que eu vou te dizer parece um absurdo, mas não é, ou quando você tem dentro das empresas distrações tão grandes que fazem com setores diferentes caminhando não de uma forma sinérgica, até de formas antagônicas. Isso é muito comum, tá? Muito, muito, muito mais comum do que você pode imaginar. É muito difícil você pegar um cliente que teve a oportunidade de fazer um workshop durante 2, 3 dias, pegar todos os stakeholders envolvidos com aquela marca e falar, olha, a nossa direção é essa, vocês concordam, vamos juntos numa única direção, e de fato saírem dali todos caminhando na mesma direção. Porque cada um tem a sua crença pessoal, aí tenta colocar a sua crença pessoal no seu segmento e faz com que os produtos, de alguma maneira, se percam. Tem um estudo da Havas que eu acho muito legal, que diz que fizeram no mundo isso, que 74% das marcas, eles fizeram um estudo internacional muito grande, 74% das marcas poderiam desaparecer, que não fariam falta na vida das pessoas. O que significa dizer que no mundo só 26% das marcas estão trabalhando direito. Então, as outras 74%, isso aí é muito banal, é muito óbvio de ver. E o marketing, na minha vida pessoal, me fez ter essa visão sobre tudo. Né? Engraçado, se eu for comprar hoje, anteontem, por uma casa, tive que sair para comprar uma tampa de vaso sanitário, porque o daqui da minha casa quebrou. Aí, quando você vai comprar uma tampa de vaso sanitário, tudo isso está na tua cabeça. Você fala, cara, esse cara aqui fez uma proposta assim, essa proposta assim está alinhada com a embalagem, está alinhada com o discurso, não está alinhado. Eu sempre fico com uma curiosidade danada de saber qual é o marketing share daquelas diferentes marcas com quem eu estou me relacionando. Então, o marketing te dá uma visão privilegiada de como cada coisa que te envolve no dia a dia chegou até você. E se ela chegou de uma forma torta, se ela chegou de uma forma direita. Às vezes você até consegue encontrar, é muito comum isso, produtos excepcionais, trabalhados muito mal, que você tem que fazer um esforço maior para encontrar esse produto excepcional, porque a comunicação te levou informações erradas sobre ele. E a gente teve um cliente até grande, né, que lançou um produto, um bom produto, excepcional produto, e ele de cara lançou promocionando. Né? Então, ele de cara falou, olha, isso aqui é barato. Não era nem barato, porque era um produto de premium. Tá? Esse produto premium, ele tinha que ser posicionado de uma forma premium, e ele entrou de cara falando de preço. Né? Que naquela categoria, tá bom, todo mundo olha preço, não é só o mais humilde que vê preço. Todo mundo, classe média alta, quer saber se está fazendo uma compra inteligente. Mas você não podia ter entrado com aquele produto daquela forma. Esse produto pena até hoje a conseguir o espaço correto na mente do consumidor. Não é uma procura óbvia quando o cara vai comprar aquele segmento. E eu tenho um sócio que diz uma coisa muito, muito boa. Ele diz assim, é como se você estivesse encontrando uma menina pela primeira vez
e a sua primeira conversa é sobre sexo, né? Vamos para a cama? Assim, cara, você só chega nisso depois de namorar, de pegar na mão. Então, o que ele diz é que esse produto fez exatamente o contrário. Ele foi direto para o consumidor falando assim, vamos para a cama, né? E aí esqueceu toda aquela parte de sedução, de criar uma aura em volta dele, que ainda faz muita diferença na vida das pessoas. Você olha bem o universo, eu estou aqui falando com você do produto Apple, vê a relação que a Apple tem com seus consumidores, que é completamente diferente com a relação das outras marcas. Eu até acho que hoje a Samsung está fazendo um trabalho parecido e bom, né? As pessoas já percebem o Samsung num nível de qualidade como as pessoas percebem o Apple, mas ainda tem um nível de aceitação absurdo, e tem gente que tatua a maçãzinha, né? O cara chegar no nível de adoração da marca, de tatuar aquela maçãzinha e achar que aquilo de fato coloca ele, posiciona ele de uma forma positiva, você vê que é o estado da arte da comunicação, no caso desses caras. Isso vale para a Harley, tem alguns segmentos que são assim, né? Que a marca ganhou tanto prestígio que os seus consumidores são adoradores e tal. Eu acho que ninguém precisa chegar, é óbvio, chegar nesse ponto é muito bom, mas não é esse o grande objetivo de todo. Ninguém está querendo que as suas marcas sejam tatuadas na pele, mas esse é um exemplo extremo de até onde pode se chegar, né? E tem outras que são exatamente o oposto, né? No universo mesmo da informática, tem marca aí que todos nós conhecemos que as pessoas falam, tá bom, resolve, funciona, mas não tem uma relação afetuosa, nem faz o cara tirar um pouco mais de dinheiro da carteira para pagar por aquilo. Então, eu falo, o marketing na minha vida é assim, me fez enxergar todas as categorias de uma forma técnica, né? Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, talvez fosse o romântico, mas é você ser impactado. Por exemplo, eu pessoalmente tenho muita dificuldade de usar grife, porque eu consigo separar claramente o papel da grife do papel da roupa confortável e tal. Então, eu sou um pouco desleixado com isso mesmo. Quem me conhece sabe disso. Mas é um pouco de percepção de que, às vezes, o valor é até exagerado, entendeu? O valor que se dá a uma determinada marca é exagerado ao que ela te oferece de fato. E isso, talvez, a evolução da sociedade faça com que isso tenha um pouquinho mais de depuração, que esses exageros não aconteçam dessa forma. Eu acho que o marketing no universo digital ele fere a ética com muita frequência, com muito mais frequência do que a gente podia aceitar. As pessoas não percebem isso, e, por incrível que pareça, a nova geração não tem freios, ela usa indiscriminadamente tudo para um objetivo sem mensurar direito a questão de ética. Isso é difícil. A gente, no universo da comunicação, a gente tem o CONAR. Eu sei que o CONAR está tentando entrar no universo digital, mas não é tão simples assim, porque não tem a forma de controle, é mais difícil. Mas todos nós temos exemplos de operação antiética, isso para não falar de fake news, né? Não vou nem falar disso. De produtos que se posicionam de forma não muito honesta, né, diante dos consumidores no universo online. Isso é uma coisa que eu gostaria que o mundo olhasse com mais cuidado e que o consumidor percebesse o quão traído ele é, muitas vezes, por atender a chamadas não tão éticas assim. E se você me pergunta para onde a gente vai, rapaz, talvez seja a pergunta mais difícil de responder, porque a todo momento surgem, inclusive, carreiras novas, né? Você se você falar na minha época de faculdade lá, que hoje teria um cara especializado em content, o que era content, entendeu? Até dava para explicar lá na década de 80 o que era content, o cara talvez entendesse um pouco, mas não sem a contextualização do universo digital. Se você falava que eu tenho um web designer, provavelmente muitos web designers que hoje são bons web designers jamais pensaram na vida em ser web designer como formação. Você falar de arquiteto de informação, você falar de analista de rede social, olha quantas profissões surgiram que não existiam e quantas ainda vão surgir.
um BI, um bom BI, não tem uma formação para um bom BI. O bom BI ele vai se formando, juntando um monte de dados, né? Inclusive, recentemente eu passei por uma concorrência em que pedia formação em diversas carreiras. Uma das carreiras que eles pediam era BI. E eu falei com vários BIs e nenhum deles tinha um curso que dissesse assim, eu sou formado em BI. Tinham cursos que categorizavam eles para aquilo, que deixavam eles habilitados para aquilo, mas não existia uma formação que eu chegasse numa licitação pública e dissesse, esse cara é formado em BI. Não existe isso, entendeu? Mas, mesmo assim, a licitação pediu. Então, é difícil dizer, porque vão surgir coisas novas. Eu imagino que hoje a realidade virtual está mudando muita coisa, a pandemia acelerou demais essa nossa relação com o universo digital. Hoje, você falar em QR Code é uma coisa absolutamente comum, né? Você imaginava que uma pessoa humilde, há um ano atrás, 2 anos atrás, se você falasse em QR Code, ela não tinha a menor ideia. Hoje ela aponta o celular dela para a tela da televisão, no QR Code, sabe o que fazer com aquilo, né? Sabe o que fazer com aquilo. Então, houve uma reeducação da população, de uma maneira geral, que intensificou demais toda a relação com o universo digital. E isso vai se transformar cada vez mais. Eu acho que ainda acredito muito na relevância da agência, mesmo nesse universo, porque a experiência que você tem com diferentes clientes enriquece a sua relação com cada cliente que você tem. A gente aprende com cada cliente e esse aprendizado com cada cliente faz com que você preste um serviço ainda melhor para o outro cliente, entendeu? Então, por exemplo, uma decisão de vou fazer uma operação, isso não é uma defesa corporativa, desculpe, é uma crença real, uma decisão de vou fazer uma house aqui porque isso é mais fácil de operar, é talvez a coisa mais estúpida nos tempos de hoje. É você abrir mão de você ter um cruzamento de informações que você jamais terá olhando só para o seu umbigo. Às vezes o cliente diz assim, ótimo, você está falando o que eu queria falar, né? Chegou aonde eu queria que você chegasse. Só que o que ele queria que eu chegasse não necessariamente é o que vai resolver o problema dele. Então, nós temos um papel muito relevante, se o cliente perceber isso, de dizer para ele, meu amigo, você está fazendo uma bobagem. Isso que está fazendo atende aos seus ouvidos, atende ao seu corpo interno, responde aos seus diretores, mas não resolve o seu problema de comunicação. E um profissional de agência que tem contato com vários clientes é capaz de identificar isso rapidamente. Todos nós vemos o tempo todo na comunicação coisas que a gente fala, isso não vai funcionar, isso é furo, é tiro na água. É muito fácil para quem trabalha em comunicação perceber. O próprio cliente não. Quantas vezes você vê, vou usar um exemplo mais banal, você vê uma mídia exterior lotada de texto e o cliente está feliz, porque todas as informações estão lá. Todas as informações estão aqui. E quem é que não... Se foi uma empresa, um grupo interno, ninguém tem a coragem de dizer para o cara, mas o seu cliente não quer saber dessa quantidade, tem que hierarquizar. Bom, tem muita coisa nesse sentido. Então, acho que eu continuo acreditando que a agência é muito relevante e que é uma grande miopia um cliente que não percebe que ter um parceiro que se conecta com diversos segmentos e diversas outras contas é capaz de render mais para o próprio negócio dele, entendeu? Muito orgulho para mim fazer parte do Hall da Fama da Abramark. Acho que a gente tem, ainda mais eu que passei por tantas experiências corporativas, sei da importância de você registrar a relevância das pessoas que podem ter feito alguma diferença. Eu estar colocado no Hall da Fama me dá um sentimento de dever cumprido, né, de que eu fiz o que era para fazer. Eu sempre acho que eu fiz muito menos do que deveria, do que poderia. A gente se cobra, acho que todo mundo se cobra, assim, eu pelo menos me cobro muito, mas assim, quando você tem um reconhecimento desse, você te dá uma satisfação, caramba, não foi tão à toa, né? Não foi tão menos assim quanto eu imaginava. Eu acho que podia ser mais, sempre acho.
Acho que dividir a responsabilidade do mundo corporativo com a responsabilidade da operação do seu próprio negócio é complexo demais, é muito difícil. Você rouba seu tempo mesmo, e você rouba seu tempo, no nosso caso, sem nenhum tipo de retorno financeiro. Ninguém entra nisso para receber alguma benesse financeira. Eu, pelo menos, não acho que seja assim. Tem outras categorias que remuneram, que acham que é importante o cara ter uma receita para poder se afastar do seu negócio e tal. E quando a Abramark me coloca nesse Hall da Fama, eu me sinto muito recompensado mesmo. Assim, significa que eu fiz alguma coisa direita. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de fazer esse registro aqui com vocês. É bacana, bom saber. Acho que que o mercado precisa valorizar essa intenção, esse movimento. Acho que é importante todas as categorias. Você olha aí, acabamos de passar por uma discussão enorme sobre o Oscar, então a gente é o Oscar da nossa categoria, vamos lá. E o Brasil é um expoente no universo da comunicação mundial. Nós somos no Festival de Cannes, há anos, nós somos o terceiro país mais premiado, sem ser a terceira economia do mundo, né? A gente só perde para a Grã-Bretanha, para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem um desempenho em comunicação e publicidade muito além da nossa participação no bolo econômico do universo, do planeta. Então, isso é um motivo de muito orgulho para a propaganda, devia ser um motivo de muito orgulho para o brasileiro, de uma maneira geral, e o Hall da Fama, de alguma maneira, está reconhecendo isso no nosso universo aqui, e a gente espera que cada vez mais pessoas reconheçam isso.